Bom dia, meus irmãos. Graças a paz, Senhor Jesus. Estejam conosco essa manhã. Como é que vocês estão? Tudo bem? Beleza, né? Só o pregador que está nervoso, né? Amém. Na verdade, quando o Luiz falou comigo na segunda-feira, eu estava indo para Araguaína trabalhar, semana lá, e eu repassei a mensagem dele umas 3 vezes. É isso mesmo que ele está falando? E aí, mas é sempre uma bênção, mas também é um privilégio e também é uma responsabilidade muito grande estar aqui. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. E, de fato, eu só me acho digno porque, pela graça, eu fui salvo e é ela que nos sustenta todos os dias. Amém, irmãos? Não é por habilidades natas, nem talentos naturais, é somente por aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Eu quero ler o Salmo 1. Quem viu o card, viu que esse é o texto que a gente vai trabalhar essa manhã. Salmo 1. Vou tentar ser o mais sucinto possível. Salmo 1 diz assim, amém? Amém. Acharei? Acharam, né? Está bem achado aqui atrás. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, enquanto a gente considera a Tua palavra essa manhã, que a gente possa compreender, ó Pai, qual é esse caminho que o Senhor tem para nós. Que a gente possa entender qual é esse propósito, ó Pai, da Tua palavra, que o Senhor tem pré-definido, pré-estabelecido, ó Pai, pensado de antemão para nós. Como é que é esse viver justo que o Senhor, ó Pai, planejou para as nossas vidas, ó Pai. Fala conosco, Pai, essa manhã, pelo poder da Tua palavra, pela ação do Teu Espírito aos nossos corações. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Espera aí que falhou a tecnologia. Fica refém da tecnologia, mas a gente vai chegar lá. Talvez você já tenha ouvido falar de Robert Calley. Quem já ouviu falar? Robert Calley. Robert Calley é um exemplo perfeito de alguém que viveu uma vida comum, ordinária, mas que pôde trazer um impacto profundo no mundo. Ele não nasceu numa família nobre ou também não começou a sua vida com grandes aspirações de mudar o mundo. Era um jovem escocês comum, dedicado aos estudos e ao trabalho. Ele formou-se em medicina, naquela época, uma profissão muito discreta e voltada para cuidar de pessoas apenas. Mas Deus usou essa vida comum de Robert Calley para poder mudar a sua geração. Ele poderia ter seguido a rota mais comum pensada, que seria apenas montar um consultório, construir uma boa reputação e garantir uma vida confortável. Mas não, algo incomodava ele profundamente, porque ele percebia que as pessoas que iam se consultar com ele tratavam apenas o corpo, enquanto a alma continuava sedenta. Então, ao invés de conectar ou se contentar com o caminho mais fácil e previsível, ele se entregou ao propósito que Deus tinha para a vida dele. Ele sai da Escócia com 24 anos e vai para o Oriente Médio, deixando a sua medicina e se entregando completamente ao Evangelho. Imagina só, ele usava os conhecimentos médicos como uma forma de se conectar com as pessoas. E pedia permissão e falava do Evangelho de Jesus Cristo a essas pessoas.
Ele tinha uma prática talvez controversa, porque ele, quando percebia que a pessoa tinha posses ou tinha riquezas, ele cobrava dobrado para poder atender de graça os necessitados. Então ele atendia 5 pessoas por dia, cobrando muito, depois atendia 20 pessoas de graça. Foi uma forma que ele encontrou de levar assistência médica àqueles que não podiam pagar por ela no mundo da sua época. Anos depois ele foi chamado para um local completamente improvável. Ele veio parar no Brasil. Ele e a sua esposa Sara. Sara tinha uma saúde muito frágil, morreu não muito tempo depois. Mas no Brasil ele se dedicava a cuidar, ensinar e falar sobre a palavra de Deus. E o contexto daquela época era um contexto extremamente... que essas atitudes revolucionárias não tinham muita abertura. Mas ele vivia uma vida piedosa, simples, mas que permanecia fiel ao propósito de Deus para a sua vida. Ele foi um dos que fundou a Igreja Congregacional no Brasil, traduziu hinos que são cantados até hoje por nós. E ele foi um exemplo de persistência a viver o propósito de Deus, dia a dia, de forma simples e fiel. Carlos, ele nos ensina como é possível viver para Deus, mesmo de maneira aparentemente simples, de maneira aparentemente comum, mas algo que teve um impacto gigante sobre a vida de muitas pessoas. Amém, meus irmãos? Amém. Talvez vocês já tenham ouvido falar de Dietrich Bonhoeffer. Com certeza eu falei o nome dele errado, mas eu arrisquei. Eu sou igual a minha esposa, ela não tem medo, ela arrisca. Amém. Ele é um exemplo também de alguém que viveu uma vida comum, ordinária, planejada por Deus. Ele obedecia, dependia e seguia a vontade de Deus. Ele nasceu em 1906 e Bonhoeffer podia ter tudo para poder viver uma vida tranquila. Ele era um acadêmico, mas ele se viu diante do nazismo na sua juventude. E ele percebeu que ele precisava permanecer fiel a Deus, enquanto muitos dos religiosos da sua época na Alemanha cediam às investidas do partido nazista. Ele fundou a Igreja Confessante na Alemanha. Ele escreveu sobre o custo de discipulado, inclusive tem um livro dele que se chama Discipulado, que é extraordinário. E ele foi preso e executado em 1945, aos 39 anos de idade. Mas permaneceu fiel até o fim, vivendo cada dia como um reflexo do propósito de Deus. E também sua vida nos mostra como é que é possível viver a vontade de Deus, mesmo de maneira aparentemente comum aos olhos desse mundo. Amém, meus irmãos? E é exatamente sobre isso que eu quero falar essa manhã. Eu sempre gosto de entender as coisas usando metáforas. E a palavra de Deus ela é rica em nos mostrar essas metáforas para a gente poder, de maneira mais pedagógica, aprender a respeito de algo. E para se falar de como é que se vive uma vida comum, não existe texto melhor do que o Salmo 1. Ele fala de um tipo de vida que é comum, mas nem tanto. É ordinária, mas não do jeito que a gente entende essa expressão hoje em dia. Então, e uma das figuras mais comuns que a gente vê, e a gente passa por ela o tempo inteiro, é uma árvore. Que é para onde o texto acaba nos chamando a atenção para nos exemplificar o que é o viver comum de um crente que depende de Deus e vive a sua vida para a glória de Deus. Então vamos ler novamente? Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Feliz é aquele que não segue, afinal de contas, o conselho dos ímpios. Amém, irmãos? Amém. Uma pergunta bem simples, para você poder responder enquanto eu bebo água. Quem é que de fato orienta a sua vida?
Quando você acorda disperso de 2h30 da manhã, os seus pensamentos são levados para quê? O que é que te arrebata em termos do imaginativo, dos pensamentos, de projeções, de planejamentos de vida? Quem tem orientado os nossos pensamentos? Nós temos tentado viver, principalmente nos tempos atuais, mudanças a partir de mudanças conjunturais, a partir de mudanças estruturais, institucionais. A gente está tentando produzir mudanças de comportamento, mas aqui a palavra de Deus nos diz que as mudanças ou as transformações de fato só irão ocorrer se isso tiver a ver com a renovação do nosso entendimento, se isso tiver a ver com a transformação da nossa maneira de pensar. Por isso que eu pergunto de novo, quem está orientando os nossos pensamentos? Quem é que está nos dando conselhos? A partir de qual substância a gente vive? Porque o texto diz que tem quem se detém no caminho dos pecadores. Que tem gente se detendo no caminho dos pecadores. Tem gente se assentando na roda dos escarnecedores. Quem é que nos inspira na nossa caminhada? De que fonte a gente bebe? Quem nos inspira? De que fonte a gente bebe de fato? É para você e eu pensarmos. Eu fiquei profundamente impactado quando estava pensando nesse texto. Porque nós vivemos, irmãos, uma época de um ateísmo prático. Você já ouviu essa expressão? Nós falamos que somos, mas na prática vivemos como ateus. Quem orienta a nossa vida? A gente vê muitos cristãos, inclusive, tendo como modelo de sucesso gente que não serve para ser modelo de ninguém. Vemos gente criadas à imagem e semelhança de Deus, para ser expressão das virtudes de Deus, olhando para pessoas que não servem para ser modelo de vida para ninguém. A nossa juventude. Quem está orientando a nossa juventude? Para quem a nossa juventude tem olhado? Quem a nossa juventude tem se inspirado? Quais são os modelos de sucesso da nossa geração? Se pudéssemos pegar uma IA e falar assim, faça o modelo de sucesso da nossa geração, quem ela daria de imagem para nós? Quem são os nossos parceiros de projeto? Qual é o nosso ambiente relacional? E aqui eu não estou falando da vida missionária não, irmãos. Não é do viver missionário não. Porque é do viver missionário ou de uma forma missionária exige que a gente esteja no meio de gente que não conhece a palavra de Deus e nem é ainda salvo pelo sangue de Jesus derramado sobre ele. Que a pessoa precisa entender, então é uma coisa completamente diferente. A pergunta é, quem nos inspira? Quem tem falado aos nossos corações? Quais são de fato os nossos relacionamentos íntimos? A gente poderia ficar muito tempo parado nisso aqui. A palavra vai dizer que essa pessoa que vive o viver justo, ele tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. O prazer dele está na lei de Deus e nessa lei ele medita dia e noite. Eu gosto do que Agostinho ele fala a respeito desse dia e noite. Ele usa a ideia de que o dia são as tribulações, o dia é a alegria e a noite são as tribulações. Já viu? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E aí Santo Agostinho fala que entender esse texto dessa forma também é possível, porque você vai entender que independente qual é a fase da vida que você tem vivido, se é fases de relativa tranquilidade ou fases de tribulações, o nosso prazer permanece sendo a lei do Senhor. A palavra de Deus está dizendo que existe um jeito de viver digno, existe um jeito de viver bem-aventurado. E esse jeito tem a ver com
compreender de fato quem é que está orientando a nossa vida. E dessa forma considerar mudar ou intensificar a maneira como a gente tem vivido. Muita gente tem vivido uma vida arrebatada, como diz no Goiás, aleluiado, mas que não produz um culto racional, que não produz uma mente transformada, que a sua mente permanece ateia. O que a palavra de Deus está dizendo para nós é: queremos viver e ver transformações na nossa vida, na vida daqueles que estão ao nosso redor, no nosso contexto, cidade, na nossa sociedade. A gente precisa aprender a pensar biblicamente. A gente precisa aprender a depender da palavra do Senhor. A gente precisa dar atenção à maneira como os nossos pensamentos são construídos. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que medita na palavra é aquele que tem a sua palavra, a palavra de Deus, como o alimento último da sua existência. Nós precisamos ter uma geração, uma juventude que volte a ter o interesse pelo pensamento, pela reflexão, pela meditação da palavra de Deus. Ter na prática um pensamento que é guiado e orientado através da meditação da palavra de Deus. Porque hoje em dia a gente só quer tudo de maneira instantânea. A gente quer tudo pronto, encapsulado, de uma forma que a gente consiga tomar pequenos drops durante o dia, ou como eu já falei outra vez aqui, ficamos apenas nos reels, nos cortes, nos shorts, e assim a gente vai vivendo. Mas a palavra de Deus está dizendo para nós: queremos de fato experimentar o poder de Deus na nossa vida? Então a gente precisa aprender a pensar biblicamente. A gente precisa aprender a se deleitar em Deus. A gente precisa aprender a entregar os nossos caminhos de fato ao Senhor. Jesus, ele é salvador de almas e não de corpos. É interessante pensar isso. Robert Callen entendeu isso. A nossa identidade e a maneira como nós pensamos está alojado nessa nossa alma. Essa parte do nosso ser muito difícil de ser decifrada, mas é ali que tem a origem. E é justamente ali que o Senhor opera a transformação em nós. Nós precisamos ter uma alma inspirada pelo Espírito e não uma alma estimulada pelo corpo. A gente vive os sentimentos, as sensações no nosso corpo, e isso é que gera um vislumbre na nossa alma, uma elucidação, mas a partir do que nós sentimos no corpo. Por isso que o texto está dizendo: ele é como árvore plantada às margens do rio, que dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. Essas pessoas são como árvores que crescem à beira de um riacho. Elas dão fruto no tempo certo. As suas folhas não murcham. E elas vão revelando e manifestando o que é viver para Deus. E aqui é extremamente simples a linguagem do autor. Davi, ele não poderia ser mais simples na maneira como ele vai falar isso aqui. O que é essa vida comum? O que é esse viver comum que glorifica a Deus? Eu acredito que isso seja nada mais, nada menos do que viver conforme o propósito que Deus estabeleceu para nós. Deus planejou um jeito de viver para nós. Nós temos abandonado e temos tido muita dificuldade com isso. Com esse viver comum, ordinário, que cumpre um propósito, que revela uma origem, um plano estabelecido. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que sucesso é viver de acordo com aquilo que for ordenado por Deus. Efésios capítulo 2, se você puder abrir, diz assim, capítulo 2, versículo 8: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Criados de antemão para que nós andássemos nela. O nosso viver, o caminhar, já foi estabelecido por Deus. Nós não precisamos inventar a roda ou simplesmente
ser criativo demais para poder viver conforme Deus designou para nós. Cada um com as suas particularidades. Apenas precisamos viver de acordo e enxergar viver de acordo com a ordem que Deus criou. Nada mais simples. Porque nesse mundo, parece que o extraordinário é você viver desse jeito. Viver de maneira bíblica, viver de maneira justa, viver de maneira santa, parece que isso é que é o extraordinário. E o comum é você viver desobediente, sem temor. E isso acaba se tornando uma tirania. Porque fica parecendo que aqueles que vivem na desobediência, esses, então é que estão certos, que é o normal. E nós, que buscamos viver uma vida pela ordem que Deus designou, nós somos extraordinários. Mas não, irmãos. Nós precisamos entender que viver pela ordem daquilo que Deus designou é o ordinário, é o comum, é o que foi pré-estabelecido. E viver na desobediência, isso sim que é extraordinário. O que está fora do comum, ou que é incomum, é viver desobediente. Porque Deus criou todos para serem obedientes. Deus não criou a humanidade para a desobediência. Deus criou a humanidade para viver obediente na dependência dele. Não existe coisa mais comum do que viver conforme a maneira digna que o Senhor estabeleceu para nós. Viver de modo digno. E isso se tornou, inclusive, comércio. Porque nesses templos, você precisa pagar para ter sucesso. Você precisa pagar para ter êxito. Você precisa pagar para ser bem-aventurado. E tem gente rica e milionária querendo vender fórmulas de sucesso para você se dar bem na vida. Sendo que o Senhor estabeleceu que viver bem e de maneira digna é o que está pela ordem. É o ordinário, nada mais comum. É como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Você percebe como é que o nosso pensamento está completamente alterado, maquiado? Não, meus irmãos. Nós precisamos entender que o Senhor pensou, que o Senhor planejou uma maneira de viver para nós. E essa maneira é viver obedientes, submissos, pensar de maneira bíblica e viver de maneira rendida ao Senhor. E quando a gente se converte, nós estamos saindo do extraordinário e voltando para a maneira normal de viver. Amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus. Você quer ver alguém que estava vivendo de maneira extraordinária e voltou para a normalidade? O filho pródigo. Imagina só, irmãos, um ser humano comer com porcos. Isso é extraordinário. Ele estava virando um suíno. Isso é extraordinário. Mas aí ele vai e pensa, eu tenho um pai. Meu pai trata bem até os seus empregados. Imagina eu. Vou voltar para a casa do meu pai. Na pior das hipóteses, ele me trata como um dos seus empregados. Voltou à normalidade. E saiu do extraordinário. Mas você percebe como é que está invertido? Comer com porcos se tornou normal. E o extraordinário é sentar à mesa na comunhão do seu pai. E a gente vai se tornando cada vez mais estúpido na maneira de pensar. E a estupidez se torna a palavra da vez. Muita gente achando que é mega inteligente e vendendo essa inteligência. Fica parecendo dessa forma, irmãos, que Deus criou todo mundo para ser estúpido ou viver de maneira desobediente. Mas não é assim que Deus nos criou. O pecado, ele entra na vida do ser humano justamente porque o ser humano passou a viver de maneira extraordinária. Ele quis viver o extraordinário. Deus tinha designado, viva dessa forma, cuide do jardim.
Cuide daquilo que eu criei. Viva assim. Satanás decide então sugerir uma maneira de vida extraordinária para ele. Ele cai e cede aos desejos do seu coração, vai, peca, e ele passa a viver uma vida de estupidez a partir daí. O pecado é uma condição extraordinária. Ser santo não é extraordinário. Ser santo, meu irmão, é o normal. É o comum. Porque foi para isso que Deus nos criou. Foi para isso que Deus nos designou. A gente fica surpreso, irmãos, e aleluiado com gente que vive uma vida reta diante de Deus. Mas a gente devia se surpreender com a maldade. A gente devia se surpreender com gente andando fora dos caminhos do Senhor, com gente que anda nos caminhos do Senhor. Isso não nos devia ser surpresa, porque foi para isso que Deus nos criou. A gente precisa romper com essa maneira de pensar. Nós nunca precisaremos pagar pelo sucesso, irmãos. Nós nunca precisaremos pagar para ter êxito na vida. Por quê? Porque isso primeiro já foi pago por Cristo Jesus. Mas antes de Cristo Jesus ter pago, também já tinha sido designado por Deus para nós. Nós fomos feitos para dar certo, irmãos. Feitos para funcionar. Esse viver comum foi feito ou planejado pelo próprio Deus. Era para tudo funcionar bem, mas claro, o ser humano peca e obviamente passa a viver de modo extraordinário. E aí a gente passa a ter que inventar curso de pensamento positivo. Você não precisa pensar positivo, irmão. Basta não pensar negativo. Leia a palavra de Deus, se alimente dela e pense biblicamente. Você não precisa pensar positivamente se você viver alimentado pela palavra de Deus. Porque ela já é a própria orientação de Deus para a sua vida e está tudo certo. A gente não precisa aprender a pensar positivo. E você quer ver, irmãos, que dá mais trabalho viver de maneira desobediente do que de maneira obediente. Porque o desobediente, ele colhe os frutos amargos da sua desobediência. Enquanto o obediente e o temente a Deus, ele colhe os frutos bons da sua vida de dependência com Deus. Viver de maneira digna a vocação que a gente tem recebido é uma direção. E não é um modo de vida, não é um método de vida, é uma orientação. Nós precisamos entender qual é o privilégio de ser ordinariamente bem-sucedido na vida que a gente leva. De ser alguém normal, que cumpre o seu papel, cumpre o seu propósito. De alguém que entende o que é de fato ser bem-aventurado. E aí a gente vai naturalmente deixar de ser extraordinariamente um fracassado. Para de perseguir coisas extraordinárias. E passe a pensar no comum de Deus. Aleluia! Naquilo que é feito pela ordem para você funcionar. Deus determinou que todo homem que seguisse a sua orientação seria bem-sucedido. É o que o texto diz. É o que o texto diz. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Quem? Aquele que vive conforme a orientação do Senhor, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo que ele faz será bem-sucedido. É o que a palavra de Deus está dizendo, simples assim. Basta viver plantado, basta viver regado, basta viver dependente, basta viver alimentado. E está tudo certo, você vai passar a viver por aquilo que é a ordem pré-estabelecida por Deus. E você vai viver de maneira digna aqui o Senhor. Sem complexidades, irmãos. Sem firula. Disse meu pastor. Porque, irmãos, nós não somos os responsáveis pela mudança. Deus, ele garante a mudança. É o Senhor quem produz o sustento, é o Senhor quem produz a transformação.
a partir do momento que nós deixamos que Ele orientemos a nossa vida. Dá para entender isso? O esforço é de Deus e não nosso. Mas o esforço de Deus, para Deus, não é nada. Porque é uma coisa que Ele estabeleceu e que Ele faz cumprir pelo poder da sua palavra. O Deus que criou os céus e terras pelo poder da palavra é o mesmo que está dizendo que aquele que nele busca conselho, que aquele que nele se orienta, que a partir dele se orienta, é aquele que pensa a partir do que ele pode passar para nós, esse aí, obrigado, ele de fato vai ser um cumpridor do seu propósito, ele vai viver de maneira digna da vocação que recebeu. Talvez você não acredite nisso, talvez até agora você só está discordando de mim, mas deixa eu te dizer, você foi desenhado para funcionar direito. Amém, irmãos? Amém. Você foi funcionado para funcionar direito, desenhado. Talvez eu estava falei para uns 2 hoje de manhã e eles não pegaram o total do que eu queria dizer, porque eu também não expliquei. Mesmo com essa aparência, irmãos, que a gente acha que lá não é grandes coisas, você vai dar certo desse jeito. O Senhor te fez assim, talvez não muito bonito ou muito bonita, talvez não muito alto ou baixo demais. Meu irmão, você vai dar certo desse jeito. O Senhor te fez assim. Basta você se entregar aos desígnios que estão pré-estabelecidos na sua palavra. Porque dá trabalho, irmãos, é para desobedecer que dá trabalho. E é dar uma canseira, meu irmão, você ser desobediente. Quem aqui já descobriu-se desobediente e percebeu tanto que estava ruim para viver? Meu Deus do céu. Mas dá uma trabalheira, né, irmãos? Meu Deus do céu. Quando você volta, o mato está alto. Onde você está aqui inchado é só pedra. É difícil, meu irmão. Cada capiacanga daquele tamanho assim, meu irmão, tem que ficar molando a enxada 3 vezes. Meu irmão, nós fomos feitos para dar certo. O Senhor nos planejou, nos projetou para dar certo. E é o Senhor quem garante isso. É Ele quem conduz os nossos passos. É Ele que é o responsável pelo cumprimento da vocação que Ele mesmo pensou e desenhou para nós. Foi o que nós lemos em Efésios, capítulo 2. Foi o que nós lemos em Efésios. De antemão preparou para que nós andássemos nela. E qual era o pré-requisito para que a gente passasse a andar nessas obras? Que Cristo fosse entregue e morto em nosso lugar. E foi! O requisito já foi pago. Cristo já se entregou de uma vez por todas por nós. E agora, portanto, podemos viver de maneira digna a vocação que nós temos recebido. Por isso que a oração do apóstolo Paulo em Efésios, lá no capítulo 2, no começo ou no capítulo 1, se eu não me engano, a oração dele é para que os olhos do nosso entendimento sejam abertos. E a gente compreenda essa maneira de viver digna da nossa vocação. Nossos olhos precisam ser abertos, a nossa mente precisa ser iluminada. Os olhos do nosso entendimento. O Senhor é aquele que garante, Ele mesmo pensou e desenhou. A única coisa que eu preciso fazer, irmãos, e aí, vamos falar, é garantir a orientação dele para a minha vida. Se eu garanto a orientação de Deus para a minha vida, e no nosso contexto social, ninguém aqui é proibido de ter Bíblia em casa, ninguém é proibido de falar ao microfone da palavra de Deus, ninguém aqui é proibido de professar a sua fé. Nós vivemos numa realidade social de extrema facilidade religiosa. A gente vê casos, né? Esses dias aí, a Cláudia Leite foi interpelada pelo Ministério Público, por que ela tinha que parar de falar o nome de uma entidade lá, de um orixá na sua música, ela passou a falar de Deus, aí o movimento lá na Bahia para poder, começou a repreender, ela foi acionada na justiça para isso. Porque considerava a música que era dela um patrimônio da Bahia, cultural da Bahia, então ela não podia, nem tinha direito de alterar a letra da sua música. Dizem que sim, não diz que sim. Não sei, eu não ando com a Claudinha.
Eu não caminho com a Claudinha. Eu sei da vida do Lucas, conheço a vida do pastor Luiz Marques. Brincadeira, viu, irmão? Samira, amiga, né? Amém, irmãos? Amém? Por isso que a palavra vai dizer também, e aí eu gostaria de fazer uma separação aqui, irmãos, entre lei e ordem. Algo que eu ouvi outra vez, eu achei fantástico. Porque a gente tem uma confusão em relação à maneira de pensar a respeito disso. Ordem não é lei, e lei não é ordem. A lei só existe por causa da desordem. Então a lei não traduz a ordem. A lei é um tutor para que a desordem não fique ainda maior. Certo? A lei não estabelece a ordem. A lei contém a desordem para que a ordem se estabeleça. O Paulo vai falar sobre isso. Que a lei não é para o justo, e sim para o injusto. Porque para o justo que vive em ordem, está tudo certo. Agora, para aquele que vive em desobediência, esse precisa da lei. Beleza? Então a lei é uma prática litúrgica para que a desordem não fique maior. Porque a ordem não se estabelece no regulamento. A ordem não se estabelece no regulamento. A ordem se estabelece na consciência. Porque nós não temos uma consciência de ordem. Nós precisamos de uma lei que nos detenha. Porque nós não temos uma consciência de ordem, a gente precisa da lei. Você já fez isso com seu filho, né? O menino não tem consciência ainda de que as coisas não devem ser de determinada forma, então você impõe uma lei em casa. Ó, você não pode fazer isso. Você não deve fazer aquilo. O seu limite é esse. Ou seja, nós impusemos uma lei na criança porque ela ainda não entende, não compreende que, por exemplo, enfiar o dedo na tomada dá choque. E que o choque pode matar. Mas a gente põe a ordem, não toque na tomada. Enquanto ele entende. Daqui a um pouco você começa a melhorar e é para que ele tenha consciência. Certo? Então o que eu quero dizer com isso? A espiritualidade, meu irmão, ou ser espiritual, viver de maneira digna, tem a ver de fato com o nosso pensamento. Para que a nossa consciência seja formada. E enquanto eu não tenho consciência de que eu sou feito de amor, enquanto eu não tenho consciência de que minha ordem é amar, eu preciso de uma lei. Porque sem a lei, a desordem seria grande demais. E aí Deus, então, nos dá uma lei para que a desordem não se estabeleça. Mas em Jesus nós temos o cumprimento da lei para que a gente pudesse viver pela consciência nossa, que venha a ser transformado pela palavra dele. Amém, irmãos? Você quer ver alguém que vive pela lei? Alguém que, por exemplo, que fica maluco para poder terminar a semana para ir para a igreja, porque senão a bateria evangélica dela acaba. Aí com a bateria evangélica já começa a pecar mais, já começa a cometer alguns deslizes, então precisa recarregar nos carregadores rápidos que nós temos aqui, vocês já viram, irmãos? Para poder recarregar a bateria crente e poder viver a semana como um bom evangélico. Isso é alguém que vive pela lei e não pela transformação da sua consciência. Quando a gente entende a consciência, a gente vai entender que culto não é onde eu vou. Culto é o que eu sou. Eu presto um culto ao Senhor. Todos os dias e em todo lugar. Quando a gente vive pela nossa convicção, pela consciência transformada, eu entendo que eu não preciso de trabalho para comer. Na verdade, o trabalho é uma forma digna como eu gero e produzo alimentos. Nós recebemos uma lei, nós mantivemos a lei, porque a lei estava para a falta de consciência. A lei só foi útil enquanto não existiu revelação. Quando vem a revelação, então nós estamos apropriados de uma coisa superior à lei, que é a consciência. Amém, irmãos? Nós devemos viver pela consciência de Deus que vem a ser derramada sobre nós. A lei revela um culto irracional. A consciência transformada revela um culto racional. Amém? Por isso que a palavra de Deus vai dizer que nós estamos sendo transformados no nosso entendimento. Nós estamos entendendo cada vez mais
do que nós somos feitos, qual é o papel que a gente tem para cumprir. Glória a Deus. E para concluir, quero pegar ainda outros textos dessa palavra que nós lemos aqui em Salmo para a gente fazer 4 afirmações. Nós somos chamados a viver de maneira coerente, nós somos chamados a viver de maneira contundente, de maneira constante e de maneira contínua. Amém? Coerente, contundente, constante e continuamente. Vamos lá ver o que isso aqui a palavra de Deus quer dizer para nós? O texto está dizendo que ser um cristão comum e que vive uma vida mais que comum é o normal. É ter o sucesso como a coisa mais natural da vida. Implica em nós sermos coerentes. Uma clara correspondência entre a gente dizer que é e de fato ser. Amém, irmãos? A semente, ela tem o quê? Que dar fruto. A árvore tem de frutificar. Se o resultado do testemunho final da minha vida não condiz com o meu discurso, então eu estou sendo incoerente. Um cristão normal, um cristão ordinário, ele tem que dar frutos. É o comum, é o que está pela ordem. Deus não nos mandou ser crentes extraordinários. Mandou você ser pela ordem. Mandou você viver aquilo que já estava proposto, pelo que Ele estabeleceu para nós. Isso é ser coerente. Precisa ter uma clara correspondência entre aquilo que eu digo crer com as práticas da minha vida. Então, existe uma coerência entre aquilo que eu digo, aquilo que eu acredito e aquilo que eu efetivamente pratico. Amém, irmãos? Por isso que o texto diz, ele é como a árvore plantada, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. Ou seja, aquilo que eu sou traduz aquilo, aquilo que eu reproduzo, que eu frutifico, traduz aquilo que eu creio. Amém, irmãos? Então não é um inculcar de mente infrutífero, pelo contrário. A coerência dos nossos atos mostra que esse transformar da consciência tem gerado frutos para uma vida que glorifique a Deus. Amém? Glória a Jesus. Então, se tem coerência, também tem contundência. Porque não adianta a gente ter o melhor pensamento, a mente mais concatenada, a mente mais frutífera, se isso não produz contundência. O que isso significa? O nosso fruto, ou seja, a coerência da nossa vida, ela tem que dar fruto na nossa geração. Tem que dar fruto na nossa geração, porque senão a gente vai estar defasado, ultrapassado. Por isso que a gente tem que aprender a ler a cultura, e não simplesmente jogar a cultura fora. Por isso que a gente tem que aprender a entender os nossos tempos. Foi o que a palavra de Deus diz a respeito de Davi, que ele governou na sua geração. Nós precisamos dar frutos de coerência e sermos contundentes na nossa geração. E essa é uma das maiores dificuldades de nós como igreja, porque parece que a gente está sempre ultrapassado, está sempre defasado, porque o nosso discurso está atrasado, a nossa prática está atrasada. E aí a gente acaba se desencontrando da sociedade atual e a gente não consegue, na nossa geração, por onde quer que a gente anda, dar testemunho da palavra de Deus na nossa maneira de viver. Homens e mulheres de Deus que andaram com Deus deram frutos de Deus na sua geração. Nós precisamos dar frutos na nossa geração. Nós precisamos cumprir o nosso papel, sermos coerentes e contundentes na nossa geração. A gente precisa parar para ouvir a nossa geração. A nossa geração precisa entender como é o viver cristão comum de alguém que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Mas para isso a gente precisa se conectar a essa geração. Como que a gente se conecta a essa geração? Se aproximando e sendo constante. A Bíblia diz que nós não estamos nessa vida para altos e baixos. Uma hora a gente está desanimado demais, down, outra hora a gente está deprimido, do jeito que ninguém dá conta de mim. Não, irmãos. Nós precisamos ser constantes. Porque ou a gente se torna pessoas bem resolvidas na nossa maneira de viver, ou a gente vai continuar vivendo uma vida extraordinariamente que não cumpre o propósito de Deus. A ordem de Deus é que a gente dê frutos na estação certa. A ordem de Deus é que as nossas folhas não murchem. Isso é o que Deus ordenou para nós. Deus não quer ver você eufórico, mas também não quer ver você deprimido. Deus quer te ver
constante, de maneira que você cumpra o seu papel no seu tempo, de maneira que você consiga entregar o fruto do seu trabalho de maneira constante. Amém, irmãos? Porque a pior coisa que tem, irmãos, é você contar muito com alguém hoje, daqui uma semana você já não poder contar. Sim ou não? Nossa, a pessoa voava até 2 anos atrás, que 2 anos para cá, infelizmente, mal se arrasta. Amém, irmãos? A gente precisa entender que precisamos ser constantes. Ou seja, estamos saudáveis? Estamos funcionando. Está doente? Está funcionando. Está rico? Está funcionando. Está pobre? Está funcionando do mesmo jeito. Até debaixo d'água está funcionando. Foi isso que o salmista, no Salmo 139, Davi entendeu. Estou lá no abismo, Deus está comigo. Fui promovido, estou lá no céu, Deus está comigo. Estou trabalhando em casa, o Senhor está comigo. Fui para um lugar que eu não conheço ninguém, estou sem recurso, não tenho estrutura, mas o Senhor está comigo. Eu funciono porque foi assim que o Senhor planejou para mim. A palavra de Deus não diz que a gente não vai sentir fome. A palavra de Deus não diz que a gente não vai ficar sem dinheiro. A palavra de Deus não diz que a gente não vai fracassar nos nossos empreendimentos de trabalho. Mas a palavra de Deus diz que Ele nos fortalece em todos esses tempos. Foi o que Paulo entendeu e ele fala isso em Filipenses. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Amém, irmãos? Amém. Em toda e qualquer... E ele o quê? Aprendeu. Consciência, a sua mente. Tem o apoio de todo mundo, está funcionando, irmãos. Não tem o apoio de ninguém. Funciona do mesmo jeito. Sem mimimi. Coerência, contundência, falando na nossa geração, para a nossa geração, conectado na nossa geração, dando fruto na nossa geração, sendo constante e gerando continuidade. Nós acabamos de falar de 2 eventos aqui, sim ou não? Retiro e Encontro Nacional. Mas nós não vivemos desses eventos. É isso aí. Amém, irmãos? Amém. Nós não vivemos com ele. Nós não estamos preocupados com o evento. Porque o evento gasta energia, irmãos. Dá trabalho. Eu não. Tem uns irmãos aí que tem o maior trabalho. Talvez esse ano me coloque na frente. Mas eu já tive muito trabalho com o evento. Né, meu amor? A gente já teve muito trabalho com o evento. Mas dá trabalho, dá não, Lucas? Dá, Pedro? Dá trabalho? Dá trabalho. Coloca nos na frente. Irmãos, nós não precisamos ficar preocupados em gerar impacto. Se a gente quiser gerar impacto, explode uma bomba. Nada mais fácil. Detonei, pronto aí. Detonou. Para com isso, irmãos. O que a gente precisa entender é que tipo de continuidade foi gerada a partir desses eventos. Isso é o que importa. Nós não vivemos, né, pastor? Nós não vivemos de eventos. Nós falamos após o retiro no ano passado, né, Lucas? Que o Senhor tinha para nós uma fonte de água viva, mas a nossa tendência é sempre ficar buscando água em cisternas rachadas. A palavra de Deus a Jeremias ou Isaías? Jeremias. Fala isso exatamente, que a gente precisa aprender e beber das fontes de Deus. Mas a gente muitas vezes fica bebendo água salobra, água suja, e acha que está tudo certo. Não, irmãos. O Senhor nos chama para viver a partir de uma vida contínua, constante, contundente e coerente. Para finalizar, a melhor forma da gente saber se um fruto produz um fruto que permanece é saber se dentro dele tem uma semente. Porque se a gente estiver produzindo e não tiver uma semente, vai produzir um impacto, vai todo mundo comer, vai ficar satisfeito, mas acaba ali. Se dentro dele tem uma semente, aquele processo pode ser continuado. Nós não podemos continuar investindo em coisas que produzem impacto, mas não geram consciência. Não geram movimento e não produzem continuidade. E isso é pela ordem, é assim que funciona, sem crise. Se a gente se comprometer, se dispuser, colocar nossa vida em Deus, nós viveremos de maneira digna, da forma que Deus sempre desejou que vivêssemos.
O casal que serviu de porta de entrada para o Salvador da humanidade. O homem era um carpinteiro, uma vida comum. Sabe o que significa ser um carpinteiro na época de Jesus? Ele não tinha o domínio das técnicas avançadas e nem gabarito para ser um escritor. Mestre ou mesmo um rabino da sua época. Esse era José. O fato de José ser um carpinteiro significava que ele não tinha dons artísticos, a ponto de se meter a produzir arte, música ou inspiração. Mas sabe o que significa? Que José não tinha outra habilidade, senão condição de um trabalho braçal. Mas sabe que foi porque esse homem marcou a história da humanidade? Porque esse homem ouviu Deus, não resistiu a Deus e fez o papel dele. Simples assim. José cumpriu o seu propósito em algo ordinário, comum, no seu tempo. Abençoou o filho dele com seu caráter e seu compromisso com Deus. Amém, irmãos? Amém. Simples assim. Existem muitas ambições, irmãos, e muitos desses pensamentos de sucesso somente denotam uma extraordinária vida fora dos planos de Deus. O Senhor tem um plano de Deus para nós, irmãos. Tem o seu plano para nós. As pessoas são levadas a pensar que elas não podem ter uma vida digna, e aí elas pensam que precisam pagar pelo sucesso. Sendo que nós temos exemplos de homens que viveram simples, como Robert Calico, Dietrich Bonhoeffer, homens que pegaram no seu tempo aquilo que eles tinham recebido e devolveram para Deus, para a glória de Deus, uma vida fiel àquilo que o Senhor tinha desenhado para eles. Amém, irmãos? Por isso que a santidade, irmãos, não é algo extraordinário. A santidade é o que está pela ordem. Deus te estabeleceu para ser santo, irmãos. Simples assim. Somente garanta viver plantado junto ao ribeiro de água. É isso aí. Busque ser orientado pela palavra do Senhor. O que tira seu sono à noite? E quando você acorda pensando em quê? Aprenda a pensar biblicamente, irmãos. Aprenda a pensar da maneira como Deus quer que você viva. Que isso ocupe o seu pensamento. E a própria palavra de Deus vai dizer que o Senhor te fará bem-sucedido. O Senhor te levará por um caminho de bem-aventurança. Amém, irmãos? Por isso, vamos seguir em frente, vamos viver a vida comum. Para esse mundo, talvez seja pouco, mas o Senhor tem uma vida nada mais do que normal, mas uma vida dependente de acordo com aquilo que Ele gerou para nós. Amém, irmãos? Glória a Deus.